que a democracia está bem estabelecida e tudo, mas a gente tem que pensar que não, que a nossa democracia ela ainda é muito nova, ela ainda é muito frágil, né? Então, qualquer coisa que esses discursos, esses comentários, às vezes, assim, até de nada a ver, mas fala assim, vou fechar o Congresso, não sei o que, não sei o que. Gente, isso não pode, nem de brincadeira a gente pode falar essas coisas, né? Enfim, então, o documentário, ele mostra justamente um lado cruel, né, que a gente não conhece, assim, das redes sociais, porque é muito legal estar na rede social, né, vocês vão falar que não é? Super legal, mas o tanto que eles manipulam a gente, né? Antigamente, a gente falava isso da propaganda da televisão, vocês lembram que a gente falava isso da televisão? Porque a propaganda que vai manipular, aí tinha até aquela charge que era muito famosa, vocês vão lembrar isso do colégio, que era um cara assistindo a televisão, só que no lugar da cabeça tinha uma televisão e no lugar da televisão tinha um cérebro, né? Então, por exemplo, era a televisão que era a manobra, né? Que fazia a manobra das pessoas, do pensamento, hoje é a internet. E outra, o importante é isso, porque aí agora é mais democrático. Qualquer pessoa poderia fazer essas manobras? Não, né? Porque é só quem vai ter dinheiro. Porque quem tiver mais dinheiro vai alcançar mais pessoas, né? Então, aqueles perfis que tem muitas pessoas, que tem muitos seguidores, muitas vezes não é porque ele é o melhor. Sei lá, um perfil de direito que tem, sei lá, não sei, tô dando exemplos aqui, 30 mil seguidores. Não tô falando que o cara comprou seguidores, mas ele teve muito mais dinheiro, né, para colocar no marketing e direcionar as campanhas para as pessoas certas, do que às vezes aquela pessoa que tem um conteúdo melhor, mas que não tem tanto dinheiro para investir. Então, assim, isso falando em âmbito privado, não dói tanto, né? Fala assim, beleza, gente, mas realmente, o cara que tiver mais dinheiro vai ter empresa melhor mesmo. E no âmbito público, né? E quando se trata de eleições, quando se trata de pessoas entrando no poder, então, a gente tem que pensar, né? E a proposta aqui da nossa disciplina sempre é colocar esses pensamentos mesmo. Então, o que eu gostaria muito de dividir com vocês é todas essas polêmicas, assim, que vira e mexe, vem e voltam, né, dentro do nosso assunto. O nosso assunto acaba sendo muito polêmico, porque a gente discute coisas polêmicas mesmo, mas de pensar, assim, de ser críticos, né? A gente tem que ser crítico a isso que é imposto a gente, porque a gente vai fazendo, quando a gente assusta, a gente está sendo manipulado bonitinho, direitinho, e repetindo, né? E defendendo, e fazendo das nossas redes um caminho maior ainda de repetir aquilo que está sendo falado. Então, assim, vamos ser críticos, né? Então, pessoal, o dilema das redes, na verdade, só para finalizar a discussão que a gente já teve na semana passada, é para a gente colocar em xeque, colocar em questão, né? Tudo que nos é apresentado, inclusive modelos políticos, modelos de governo, modelos de Estado. O que eu quero dizer? A gente estava falando, aí a gente começou a falar do liberalismo, né? E aí, no meio do caminho, a gente foi discutir sobre o dilema das redes. Então, o liberalismo, a gente fala assim, eu sou liberal. Aí o outro fala assim, eu sou conservador. Aí o outro fala assim, eu sou liberal conservador. Aí a cabeça já começa a dar um bug, assim, você fala assim, mas ser liberal ou conservador? Porque até onde eu saiba, ou o cara é liberal, ou o cara é conservador. Não, professora. Eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Quantas vezes vocês já ouviram isso, né? Como que você é liberal na economia e conservador nos costumes? Aí a pessoa fala, porque eu prezo a família, porque eu prezo, sei lá, religião, né? Com vários pontos aí conservadores.
Aí vira e fala assim, então você preza a religião e tal, então você é contra o aborto. Exatamente, porque eu vou contra essa possibilidade. Então, eu sou conservadora. Ok. Mas se você é liberal, não era para você deixar as decisões do âmbito do indivíduo para o indivíduo decidir? Não. É porque eu sou liberal só na economia. Porque realmente na economia, sinceramente, eu acho que assim, a gente tem que. Quem tem mais dinheiro tem que ir mesmo, quem não tem que lutar, meritocracia. Só que o discurso que não é veiculado é que, quando eu sou conservador, eu mantenho os meus privilégios, né? Então, se eu sou conservador, o meu pensamento é conservador, eu não proponho mudanças morais, né? No âmbito aí, nos costumes. O costume, eu sou conservador. Só que se o costume não muda, a economia também não muda. Por exemplo, no Brasil, a gente tem em 1824, né, mais ou menos, no século XIX, a gente fala que nosso liberalismo foi um liberalismo às avessas. O que significa falar que o liberalismo foi um liberalismo às avessas? Porque a galera veio trazendo aquelas ideias lá do iluminismo, né? Ideias de liberdade. Gente, então vamos trazer esse liberalismo? Vamos ficar independente de Portugal? Vamos comercializar com outros países? Então vamos libertar os escravos? Não. Aí não, né, gente? Não, o que é isso? Liberalismo não é só aqui, é só na economia. Essa ideia de escravidão é muito mais costume do que economia. Como que se separa o costume da economia? Entende? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o discurso que a gente repete várias vezes, porque às vezes ele não tem nenhum fundamento, né? É claro que eu tô dando um exemplo aqui, né, mais radical, mas é para vocês entenderem. Por quê? Porque lá, né, no século XIX, as pessoas queriam comercializar com outros países, né, os brasileiros, no caso, né? Queria promover a independência de Portugal, queria poder produzir o que queria, mas quem que era que ia produzir o que queria? Somente os latifundiários. Aquelas pessoas que já tinham, né, já tinham privilégios em relação aos demais. E aos demais, o que sobrava para os demais? Continuar na escravidão mesmo. Tanto que primeiro veio a liberdade em relação à independência, né, do Brasil, e depois veio a libertação dos escravos. São movimentos diferentes. Na França mesmo, quando a gente estava falando de Revolução Francesa, os mais moderados, que eram os girondinos, eles, por exemplo, não queriam abolir a escravidão nas colônias. As colônias da França deveriam continuar escravas. Já os jacobinos, que eram os mais, né, motivados, os mais revolucionários, né? Eles queriam, não, peraí, liberdade para todo mundo, independência é metrópole e é colônia. Então, a gente tem que entender que eu não estou falando que os mais radicais é sempre o melhor caminho. Claro que não, né? Às vezes o mais radical não vai ter assim, a noção do equilíbrio, às vezes, né? Porque a gente também tem que equilibrar. Não é só sair fazendo uma revolução armada e fazer uma guerra civil e vamos mudar tudo. Não é isso. Às vezes é necessário para mudar que a mudança seja gradativa também, né? Eu também penso assim, às vezes. Mas a gente tem que lembrar que as pessoas que já estão no poder, dificilmente elas vão mudar alguma coisa na estrutura, né? Porque elas já são privilegiadas. E mesmo que, gente, o poder que eu tô falando não é poder político, não. Tá? Quando eu falo assim, as pessoas que estão no poder, a gente só pensa nas pessoas que estão no poder politicamente. Eu não estou falando só de poder político, eu estou falando de poder econômico. Beleza?
Poder político também. E poder econômico principalmente. Na verdade, quem manda em tudo é o poder econômico. Aí tem até uma charge também, eu acho que eu já comentei isso com vocês. Um grande dono de banco estava lá no Congresso Nacional. Aí entrou um novo presidente. Aí o cara, um bate nas costas do outro. Uai, amigo, você por aqui? Aí o banqueiro responde: não, eu sempre estive aqui. Vocês que ficam trocando, cada hora entra um e sai um. Porque no final, o poder político, a gente ainda segue uma lei constitucional que tem, né, alternância de poderes, que tem voto, democracia popular, aquela coisa toda. Mas o cara que ele já é rico desde sempre, ele continua rico, ele continua com privilégios, né? Não tô falando, gente, que não tem jeito da gente sair de uma zona e ir para outra. Não é isso que eu tô falando, né? Tipo assim, não tem como ficar rico. Claro que tem. Né? O liberalismo, ele proporciona isso. Né? O liberalismo econômico, ele proporciona isso. Mas que é muito mais fácil. Vocês vão falar que não é mais fácil, né? A pessoa que já é aquilo que a gente sabe, o filhinho de papai que não precisou trabalhar. Ele não vai ter muito mais... Eu vi um outro dia um vídeo de uma menina que é até juíza, ela falando sobre o privilégio. Não sei se vocês viram isso. Porque ela foi sempre de uma família boa, que teve condições de bancar o estudo dela, então ela nunca precisou trabalhar. Então, quando ela se formou, ela pôde fazer cursinho sem trabalhar. E as outras pessoas, o que acontece? Desde a faculdade já trabalha, então o tempo de estudo é reduzido, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Vai falar que isso já não é um privilégio? Professora, não, eu acho que é muito mais um mérito dela. Eu acho que ela que sentou a bunda na cadeira e se o outro quisesse, ele que sentava a bunda. Sim, de madrugada, enquanto o outro está dormindo, né? Porque durante o dia ele está trabalhando. Então, eu sempre tenho essas discussões. Assim, é claro que é um ponto de vista pessoal e não quero que vocês necessariamente concordem comigo, mas apenas para a gente refletir. Por exemplo, com vários amigos a gente fala assim, mas o cara que quer, ele consegue, né, gente? Sim, eu acho que ele consegue. Mas a pena de quê? Sob qual custo, né? Então, assim, o menino que mora lá no aglomerado e tal, ele nunca vai ser médico. Não, ele pode ser médico, ele vai ser a exceção. Como o próprio nome diz, a exceção. Ele vai ser a exceção, ele não é o padrão. Então, assim, ele trabalhou o dia inteiro, ficou de noite estudando, esforçado e tal, ele vai conseguir sair daquele lugar? Vai chegar em outro lugar? Vai. Mas ele já começa muito atrás. E aqui a gente já discutiu aquele vídeo, né? Vocês lembram daquele vídeo que é tipo uma corrida, né? No campo de futebol. Então, assim, aqueles que os pais não são separados, deem um passo para frente. Aqueles que nunca precisaram ajudar os pais nas contas de casa, deem um passo para frente. Aqueles que nunca precisaram contribuir para a alimentação de dentro de casa, dê um passo à frente. Aqueles que são brancos, dê um passo à frente. Aqueles que são homens, dê um passo... Enfim, vários critérios. Aí quando se assusta, né? Assim, aqueles privilegiados já estão ali na frente, na linha de largada na frente, enquanto, né, assim, normalmente, né, o negro, normalmente o pobre... não estou falando do negro rico, né, gente? Estou falando do negro que é pobre também. Que além dele ser pobre, ele ainda é negro. Né? Então, assim, o que acontece com isso? Ele vai começar, né, no vídeo, um passo atrás. A mulher, além dela ser pobre, ela ainda é mulher. Então, ela ainda tem que criar filhos, né? Ela ainda tem que... Eu falo, gente, por exemplo, eu sou mãe, né? Então, tem eu e meu marido. Meu marido me ajuda muito, tudo. Ao discurso, né? Só da gente falar, meu marido me ajuda, já é um discurso machista, né? Mas, assim, meu marido, né, cuida muito bem do meu filho também e tal. Mas ele se dedica ao trabalho dele quase que 100% do dia, né? Ele entra pro escritório dele e ele trabalha. Eu não. Eu acordo mais cedo, quer dizer, 7h30 que a gente tá aqui em sala,
verdade, eu já acordei, já tem mais de horas que eu já acordei com meu filho, né? Botando ele para fora. Eu tenho o privilégio de ter alguém que pode ficar com ele para eu trabalhar, já é um privilégio. Mas, enfim, aí uma parte do dia eu preciso ficar com ele um pouquinho, pelo menos um pouquinho, né? Para eu poder ir para o outro turno, para eu poder trabalhar de tarde. Aí preciso de uma outra pessoa que vai me ligar. E aí essa semana, só para exemplificar, a moça que fica com ele falou que semana passada ela teve contato com uma pessoa que apareceu com Covid. Então, que ela achava melhor não vir essa semana. Falei, claro, né? E aí? Quem você acha que vai ter que ficar com meu filho? Quem que vai deixar de trabalhar? Vai ser meu marido ou vai ser eu? Entendem? Então, assim, só o fato, né, da mulher ser mulher, ela já coloca ela numa posição atrás. Às vezes os homens não entendem isso, né? É muito difícil o homem entender isso. Ah, e outra coisa que me falaram antes de ontem, eu achei o máximo. Meu marido tem uma empresa de tecnologia, né? Acho que eu já falei isso para vocês. E aí ele estava conversando com outro cara de uma outra empresa de tecnologia e a empresa dele majoritariamente é mulher, os funcionários. Aí meu marido falou assim, nossa, que legal, né? Porque é uma área tão difícil assim de tecnologia, né? Tipo, deixa eu ter programadoras, né? Não programadoras. Não, mas é porque elas aceitam ganhar menos. Tá? Então, a fama dele ainda é melhor do que a nossa, porque a empresa dele contrata mais mulheres. Né? Se for olhar a lista de funcionários, a empresa deles tem mais mulheres do que a nossa. Mas qual foi o argumento? Que as mulheres aceitam ganhar menos. Então, vocês acham que isso não é realidade nas nossas vidas? E super é, viu, gente? Super é. Vocês já assistiram Suits? Vocês assistem o Suits? Seriado? Não. Ninguém? É bom? O Homem de Terno? É que em português é Homem de Terno. Gente, vocês têm que assistir, porque é de direito, né? De advogado. Vocês vão amar, vocês vão adorar. Mas aí é porque tem um capítulo especificamente, dando um spoiler aí meio perdido aí, vocês vão entender muito bem. Mas é que fala sobre isso, fala sobre discriminação de mulheres. E aí, a defesa, eles pegam uma super diretora que é mulher e falam, olha, não, na nossa empresa não tem isso, não. Tanto que, olha, fulana de tal, ela é uma das diretoras mais importantes e é mulher. Aí os caras descobrem que, na verdade, ela teve que... Não é que ela teve que fazer, mas ela fez a cirurgia de não ter filho, né? Tipo, laqueadura. Então, só pelo fato dela não poder ter filhos, que ela virou diretora da empresa. Entendeu? Então, eles usam ela como testemunha para falar, não, a nossa empresa não tem discriminação. As mulheres estão aqui no cargo de chefia. Só que aí eles descobrem que quem tá ali no cargo de chefia, essa mulher especificamente, ela fez tratamento de laqueadura e tal, então ela só tá ali porque ela não pode ter filhos. Enfim, gente, esse assunto é um assunto que rende eternamente, né? Se a gente começar a discutir aqui, a gente vai indo longe e tal. Mas é importante a gente entender essas diferenças, né? Aí, professora, mas assim, eu não tô entendendo por que a gente tá discutindo isso aqui agora. Vocês vão lembrar na hora que eu ligar a telinha aqui, né? Que a gente estava falando. Peraí, dos paradigmas estatais. Foi aí? Foi sim. Beleza. O que acontece? Vou abrir o Word aqui. Vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo aqui em cima ou vocês estão vendo só o paradigmas estatais? Em cima também. Aqui onde eu tô mexendo aqui? Uhum. Tá. Beleza. Então, se alguém me chamar, vocês me chamam.
Pessoal, então olha só, por que eu tô falando isso? Porque a gente começou a discutir, na verdade, sobre os ideais do Estado de Direito Liberal, né? Então, assim, todas as problemáticas que um Estado de Direito Liberal traz. É claro que quando a gente pensa no amplo, no macro, o liberalismo tem as suas funções, ela tem o seu mérito, né? Por exemplo, o livre mercado, a própria lei da oferta e da procura, né? O preço diminui quando a oferta é muita, quando a procura é muita, também o preço pode aumentar. As pessoas podem ser como é que fala? Concorrentes umas das outras, né? Isso é o livre mercado, isso são os princípios aí do liberalismo econômico. Você vai falar que não é bom? É bom, né? Assim, a população, de uma maneira geral, a população ganha. Vocês concordam comigo? Né? A população ganha. Mas, na real, gente, é muito engraçado, porque as coisas que a gente vai discutindo, a gente vai trazendo para a sala de aula. Aí, tem uma loja aqui, que eu não vou falar o nome, mas uma loja em Belo Horizonte que todo mundo conhece, que vende materiais elétricos, né? O preço é super ótimo, o preço das coisas, mas a qualidade dos produtos são ruins. Por quê? São produtos chineses. Toda vez que você vai lá, você vê um monte de variedade de produto e tal, mas são produtos que não são tão bons porque são chineses e aí não tem aquela qualidade de produtos nacionais, por exemplo. Qual é a chance dessa empresa pagar mais caro nos produtos nacionais, né? Sem nenhum incentivo econômico, porque a própria fabricação nacional ela já é mais cara, certo? Qual é a chance disso acontecer? Do que eles irem lá encomendar um monte de produto da China e colocar e pagar muito menos imposto e colocar por um preço muito mais barato. Então, essa empresa a gente estava discutindo, falando, gente, olha, não é que a gente quer colocar os produtos de menor qualidade, não, a gente queria colocar os maiores, mas o produto nacional a gente não consegue comprar. A gente não consegue comprar porque eles são caros, então a gente não consegue atender a demanda das pessoas que vêm até a nossa loja. Então, a gente coloca os produtos chineses. A pessoa, aqui, o consumidor, está ganhando, porque ele está comprando um produto mais barato, em tese, né? Embora seja um produto que não tão boa qualidade, mas ele tem a possibilidade de comprar um produto mais barato. Mas aí o que acontece? Nesse meio do caminho, né? A empresa fala assim, não, eu não vou comprar produto mais caro, eu não tenho incentivo, eu não vou incentivar o mercado nacional. Aí a indústria brasileira também não consegue se sustentar, ela fecha, porque tudo é muito caro. Você ser empreendedor no Brasil, gente, deixa eu te falar, é muito difícil. Quem empreende no Brasil, empreende no mundo inteiro, tá? Porque hard mesmo é empreender no Brasil, tá? Enfim, mas existe aí uma parcela da população que vai lucrar com isso, né? Então, essa empresa que eu tô te falando, querendo ou não, ela é a maior de Belo Horizonte, porque dentro da legislação possível, ela pode trazer os produtos da China e vender pelo preço mais barato. Então, o liberalismo, ele tem as suas vantagens, né? Ele consegue fazer com que as pessoas, eles que lutem, né? Pelo melhor preço, pelo melhor produto, que aí eu tenho a opção de comprar de quem eu quiser. Diferente, por exemplo, de regimes ditatoriais, né? Como a gente sabe que são casos, por exemplo, em Cuba, né? Que já foi muito assim. Por exemplo, tem só duas marcas de carne. Uma é uma empresa estatal. Aí eles colocam o preço que eles quiserem, né, no produto e tal. E a outra não consegue concorrer com a empresa estatal. Então, assim, isso também está errado. Aqui a gente tem uma variedade de produtos, pode entrar no Brasil o produto que quiser. Lógico, existem legislações específicas, óbvio, né? Por exemplo, na própria aviação aérea, a gente tem 3 empresas, né? A gente tem a Gol, a TAM, a Azul, basicamente, né? Nos Estados Unidos, já viram tanto de empresa que tem? Aérea? Tipo assim, tá sentado, a gente nem sabe. Tem
Spirit, não sei o quê. Tem empresas que fazem trajetos curtinhos. Enfim, né? Então, o liberalismo nos Estados Unidos é muito mais liberal do que aqui no Brasil, por exemplo, né? Lá eles ganham, o consumidor ganha. Por quê? Porque o pessoal vai ter preços, tarifas mais acessíveis, né? Aqui, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas no Brasil rolou uma época que falou assim, olha, porque vocês lembram, antigamente a gente viajava, todo mundo tinha direito a uma mala, né? Podia viajar com uma mala e tal. Aí veio uma nova legislação falando, olha, não, vamos diminuir o preço das passagens, aí ninguém mais pode viajar com mala. Quem quiser que compre, né? Que compre aí o preço da mala. Aí vão parar de dar lanche, vão parar de não sei o que. Que resultado? As passagens aumentaram de preço e vocês tiveram, e a gente teve menos serviços, né? Porque lá nos Estados Unidos, na Europa também funciona muito assim. Às vezes você só quer fazer um voozinho, você não quer levar bagagem, não quer levar nada. Você paga tipo $29 para voar, né? Uma coisa bem fácil, bem razoável assim. Claro que agora comparando o dólar com o real, né? Tipo, $29 acaba que é muito caro do mesmo jeito. Mas assim, antigamente não. Tipo, era uma passagem por R$50, R$60, né? Coisas que no Brasil isso sempre foi impraticável. Mas enfim. Então, o liberalismo, gente, é claro que ele traz muitos benefícios, né? Ele, assim, para a população de uma maneira geral, ele pode trazer muitos benefícios. Agora, que é livre comércio, que é livre, né? Assim, essa economia ela é realmente livre, é bem entre aspas, né? É isso que eu quero colocar. Porque vai você querer ter uma empresa de lanche rápido para disputar com McDonald's, Subway e Burger King, né? Por melhor que seja seu produto. Por melhor que seja seu produto. Você não consegue disputar com essa galera. Tô falando assim de fast food mesmo, né? Não tô falando do artesanal, da lanchonete gostosa e tal. Tô falando de fast food. Você não consegue disputar. Porque eles têm mais dinheiro em marketing, eles têm a mão de obra mais barata, né? O cara lá que trabalha no McDonald's, ele tem um salário mínimo, gente, né? Muito pouco e tal. Mas enfim, tudo bem, né? Não estamos aqui para discutir as políticas das empresas. Mas beleza. Então, todas essas ideias que vieram aí da pós-Revolução Francesa, tá? Eram ideias que queriam trazer esse momento aí de liberdade. Gente, olha, vamos incentivar muito mais a liberdade individual do que o pensamento do coletivo. Porque era um momento, galera, atenção a isso que eu vou falar. Era um momento, como que era o nosso paradigma estatal antes? Era um rei com todo o poder na mão dele, né? Autoritário, né? Tudo ali girava em torno desse rei. O rei era a lei, não tinha legislação em si, não tinha nada. Então, quando vem o liberalismo aí do século XVIII, eles estão lutando contra esta ideia, ok? Quando surge o liberalismo, no Estado de Direito liberal, ele vem para contrapor esse modelo estatal. Vou até voltar aqui, naquele primeiro, aqui, ó. Vocês lembram do ciclo? Então, a gente tinha aqui, ó, número 1, modelo monarquia absolutista, ok? Monarquia absolutista. Todo mundo aceitava esse modelo. Aí, uns ou poucos aí começam a perceber que esse modelo tá errado, que as pessoas estão ali sustentando, né? Os burgueses estão sustentando aquela nobreza, aquele gasto, aqueles altos gastos, todos nos ombros, isso está errado. Então, o modelo ele entra em crise, né? Aí vem a revolução de modelo e o novo paradigma é o Estado de Direito Liberal. Concordam comigo? Todo mundo entendeu aqui esse caminho? Querem que eu repita? Ou não precisa? Se alguém quiser que eu repita, agora é o momento. Não? Então tá bom. Não. É tranquilo mesmo. Tô falando que às vezes tem alguém que tá voando aí, às vezes quer pegar no meio do caminho, aí eu repito. Mas vamos lá. Então, quando o Estado de Direito Liberal surge, qual que é o modelo de Estado que eu tinha antes?
uma absolutista, uma monarquia absolutista, gente. Então, para lutar contra um modelo autocrático, eu precisava muito investir em ideias de liberdade. Ok? Óbvio, né? Poxa, porque eu acho que a primeira coisa da vida é a liberdade, depois a gente tenta o resto. Eu acho que o pensamento era esse. Depois que a liberdade estiver aí fixa, a gente começa a batalhar por outros direitos. Então, a questão é que quando o Estado de Direito Liberal surge, o modelo que estava antes é esse modelo aqui, né, do rei que dominava tudo, né, dominava tudo e a todos e tal. Então, beleza. Aí, no Estado de Direito Liberal, só para voltar aqui, veio as ideias iluministas com as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, a gente falou sobre elas. A difusão dos direitos fundamentais. O que seriam os direitos fundamentais? Não tem como ter vida se não temos liberdade. Liberdade é algo inerente à própria condição da vida humana. E aí vai surgir, pessoal, os direitos fundamentais de primeira dimensão. Quando a gente fala dos direitos fundamentais de primeira dimensão, a gente está falando dos direitos fundamentais ligados, associados à condição de vida. Não tem como você ser humano se você não tem direito à sua vida. Né? E quando eu falo direito à vida, é de você não ser julgado pela cabeça de um governante só, né? Seria aquele rei. De você poder passar por um devido processo legal. Ok? Liberdade política, liberdade para poder participar ali das decisões políticas. Olha, só porque eu não sou nobre, eu não posso participar das questões políticas? Não. Inclusive, eu que pago esses impostos aqui tudo. Eu quero participar da política, sim. Né? Liberdade econômica, né? De poder vender e comprar o produto que você bem entender. Liberdade de ir e vir. E a propriedade privada, né? A propriedade privada, historicamente falando, né? É entendido que eu só consigo ter a minha própria propriedade se eu trabalho. Não é isso? Então, se eu trabalho, é uma extensão. Então, assim, eu tô ali gastando o meu punho, né? Eu gastando o meu trabalho braçal para conseguir aquela propriedade. Então, por que eu tenho direito à propriedade privada? Porque é como se fosse a extensão do meu trabalho. Por isso que ela também está incluída aí nesse rol de direitos fundamentais de primeira dimensão, tá? Então, é importante vocês entenderem o seguinte: Estado de Direito Liberal. Qual era o paradigma anterior? Monarquias absolutistas. Lembrem disso, né? Monarquia absolutista, vem uma crise na monarquia absolutista, aí vocês lembram da Revolução Francesa e tudo, e colocam em xeque aquele modelo e pá, Estado de Direito Liberal. No Estado de Direito Liberal, a grande ideia era questionar, né, os privilégios daquela sociedade estamental, né, que era primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, questionar por que as pessoas não poderiam participar da política, por exemplo. Aí vocês vão lembrar que os girondinos, eles queriam o voto universal, desde que tivesse uma renda, né? Então foi implementado o voto censitário. Quando os jacobinos assumem o poder, eles falam: o que é isso? Não tem nada de voto censitário, não. É voto universal mesmo. Quem quiser pode votar. Quando os girondinos retomam o poder, volta-se o voto censitário. Lembram disso? Então, eu estou falando o seguinte, que são tanto um grupo quanto o outro grupo, eles queriam liberdade política. É claro que o grupo mais conservador, liberdade política para alguns, né, gente? Porque todo mundo tem liberdade política, não é possível, né? Ah, e sem contar que aqui nesse momento eu não estou nem colocando as mulheres, né?
Quando eu falo voto universal, é voto dos homens, de todos os homens, tirando as mulheres, porque mulher não vota, né, gente? Pelo amor de Deus. Liberdade econômica, liberdade de ir e vir e propriedade privada. São direitos fundamentais que vão estruturar as ideias relacionadas à liberdade. Vocês lembram que a gente falou aí de liberdade, igualdade e fraternidade, que era ali o lema, né, da Revolução Francesa, das ideias iluministas? Então, nesse primeiro momento, embora eu já empregue, né, lá na Revolução Francesa, já se fale sobre liberdade, igualdade e fraternidade, é um momento na história que o primeiro direito, que era a liberdade, ele era usurpado pelaquela monarquia absolutista. Então, primeiro, gente, depois a gente pensa em igualdade e fraternidade. A gente vai pensar também, tá? Mas depois, vamos tentar implementar a ideia de liberdade. E quais são essas ideias de liberdade? É a pessoa ter direito à própria vida, a pessoa ter a liberdade de ir e vir, ela poder ter uma liberdade econômica, né? Que o Estado não intervenha na economia da forma como era, né? Os burgueses estavam ali produzindo, ganhando dinheiro e tal, mas eles só poderiam comercializar, por exemplo, com aquele, sei lá, com aquele país específico, né? Eles não podiam comercializar com quem eles quisessem. É com os países que tinham trato com a França, por exemplo. Então, se o rei proibisse que comercializasse com a Inglaterra, como era, né, o caso, que a Inglaterra e a França sempre foram inimigas, não era uma liberdade. Então, vamos lutar por essa liberdade, para a gente poder primeiro vender nosso produto pelo preço que a gente quiser, né? Aí, tanto que vocês vão lembrar isso da escola também, que quando a gente estuda o modelo da monarquia absolutista, a gente estuda conjunto com mercantilismo, né? Porque o mercantilismo é aquela prática em que o rei também comanda a economia, o Estado intervém na economia, né? Só que, gente, a gente está falando de um rei que mandava em tudo. Então, quando as ideias do liberalismo voltam na atualidade, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a ideia do liberalismo pode voltar na atualidade. Muita gente está lutando aí pelo liberalismo ou até mesmo pelo libertarianismo, né? Vocês devem já ter ouvido falar alguma coisa nesse sentido. Mas a gente tem que lembrar que o modelo anterior, ele já não é mais monarquia absolutista, tá? Ele já é um outro modelo. Então, as coisas têm que vir adaptadas. Eu não posso simplesmente pegar a ideia lá do Adam Smith, né? Que foi um iluminista lá do século XVIII, e tentar implementar na atualidade. Claro que alguns princípios, eles vão se repetir? Vão. Mas eu preciso atualizar, tá? Então, quando os liberais, né? Os atuais liberais, eles falam assim, liberalismo, gente, liberalismo, né? O liberalismo selvagem, aquela coisa toda. Gente, a gente tem que atualizar os nossos conceitos. Eu já vivo num mundo democrático, eu já vivo num mundo em que direitos sociais são garantidos. Eu não posso retroceder, não, tá? Então, aqui, as ideias de liberdade que foi trazida pelo liberalismo é porque era muito inicial, era muito principal. A gente vinha de um mundo que não tinha liberdade nenhuma. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Então, meninos aí do silêncio. Além da Ana Paula, quem tá aí, gente? Tô preocupada. Vocês estão dormindo? Eu tô aqui. Ah, então tá bom. O Matheus tá aí. Já tá me salvando, viu, Matheus? Pelo menos. Cleusa, Aline, Bárbara, Jéssica, Ricardo, Sara. Eu fico ansiosa. Vocês não sabem o quanto que vocês deixam o professor ansioso.
Vocês não dão nem notícia de vida. Eu fico imaginando que vocês estão todos... Porque minha internet tá horrível. Tá horrível, 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 horrível. Tanto que eu tô saindo e entrando toda hora. Pois é, gente. Vocês me avisam quando o pessoal sair e entrar, porque às vezes eu fico deixando o povo mofando aqui um pouquinho, né? Toquei na Bárbara, tá anotando tudo. Então tá bom. Gente, me pergunta, pelo amor de Deus, tá? Eu fico ansiosa, porque eu acho assim, será que vocês me estão entendendo tudo que eu tô falando? Tô falando um monte de coisa aqui, assim. Aí às vezes eu mesmo me perco, eu falo, será que eles estão comigo? Enfim, eu fico meio ansiosa. Todo mundo, né, fica ansioso. Vamos lá. Então, só para voltar aqui. Jéssica também tá aqui. Então, pessoal, vocês compreendem quando eu falo de liberdade que eu estava num mundo que não tinha liberdade nenhuma? Vocês compreendem que quando eu falo de um mundo absolutista, uma monarquia absolutista, eu estou vindo de um rei opressor, né? De um estado opressor, que a pessoa não podia ir e vir, que se o rei olhasse diferente para aquela pessoa, ele podia mandar matar e estava tudo certo. Então, quando vem as ideias do liberalismo, né, baseado em todos os pensamentos iluministas, era contra esse regime. Então, quando hoje, na atualidade, vem pensar pessoas que falam, eu sou a favor do liberalismo, pode ser, não estou falando que não pode não, viu, gente? Pode ser. Mas as pessoas elas têm que vir com a ideia do liberalismo atualizado. Porque o modelo antigo já não é mais absolutista, monarquia absolutista, não. Aqui no Brasil, a gente não tem mais monarquia absolutista há quanto tempo? Tá? Então, ideias liberais são bem-vindas? Claro, todas as ideias são bem-vindas. O princípio da democracia é esse, né? O princípio da democracia é justamente você ter pensamentos diferentes para a coisa poder ser colocada em debate e então melhorar. Se não tem debate, não tem melhora. O que eu tô falando é só que não adianta eu vir falar assim, mas eu sou liberal porque o Adam Smith falava isso, aquilo, outro, sem esquecer de atualizar as ideias liberais, tá? Então, eu não tô falando que o liberalismo não poderia existir, não. Que não pode existir, pelo contrário, tá? Porque às vezes as pessoas falam assim, professora, então você é totalmente contra as ideias liberais, né? Você não é liberal. O que é isso? Eu sou liberal. Liberal mesmo. Porque liberal é quem é liberal, inclusive nos costumes, né? O liberal, como diriam aí alguns. Eu sou liberal. Não tem que falar assim, basta dizer que é liberal, porque o liberal é quem é liberal nos costumes. Então, assim, sinceramente, o que você está fazendo na sua esfera individual não tem nada a ver com o meu Estado, né? O Estado não tem que colocar a mão nas esferas individuais. Isso é liberal, isso é liberalismo. Mas aí o pessoal que é conservador, eles querem falar o contrário. Eles querem falar o seguinte, não, conservadorismo é o quê? Mantém o costume do jeito que já é e vamos ser liberais na economia. Só que o ser liberal na economia para o conservador é manter a estrutura de privilégio que já existe, né? O ser liberal para o conservador é falar o seguinte, olha, aquele que já é rico continua rico e o que é pobre continua pobre. Né? Porque ele não vai ter tantas oportunidades aí para mudar, né? Então, atenção quanto a isso. O que eu quero dizer, gente, é para a gente raciocinar um pouco quando as pessoas falam com a gente, né? Quando as pessoas falam assim, e aí, o que você é? Você é de direita, você é de esquerda? Isso é tão pequeno perto da complexidade. Ser esquerda, ser direita, sinceramente, responde ao que vocês anseiam? Vocês conseguem, olha que pergunta complexa que eu vou fazer aqui agora. Vocês conseguem se colocar como esquerda e direita hoje em dia?
Assim, Não. vocês conseguem se localizar bem? Que eu quero dizer, eu sou de direita ou eu sou de esquerda? Como é que é o sentimento de vocês em relação a isso? Não mesmo. Eu costumo dizer que eu sou do centrão agora. Porque ficou muito complexo essas situações. Você olha para um lado, tem muita dificuldade. Você olha para o outro, tem mais dificuldade ainda. Então, E engraçado, né, Cleusa, que antigamente falar que era centro era falar que era conservador ali, que estava tudo bem, que não queria. Eu quero ficar aqui no meio do caminho, que eu quero mudança, mas não quero tanto assim. E hoje, o falar que é centro é porque a pessoa não consegue se enquadrar nem num grupo nem no outro. Mas por que, Cleusa, que você tem esse sentimento, tá? Por quê? Porque as coisas estão tão polarizadas. São complicadas, são difíceis, sabe? Eu tenho uma dúvida que eu queria te perguntar. Acerca do nazismo. Eles falam, alguns falam que o nazismo é de extrema direita. Outros falam que o nazismo é de extrema esquerda. Não. Qual que é a certeza disso? Para mim é extrema direita. Tá, Cleusa, nós vamos ter oportunidade, encerrando aqui esse assunto, nós vamos falar sobre o nazismo aqui nas aulas também. E, desde já, não confundam, tá? E isso tem sido um argumento mesmo, viu, Cleusa? Que, de repente, não sei por que cargas d'água, de repente, a política começou a tocar até o dedo no nazismo, né? Que é uma anomalia aí nos modelos de Estado. A gente nem pode falar que representa a esquerda, representa a direita, porque é uma anomalia. Vocês vão falar que não é uma anomalia, né? Aquilo que foi feito no nazismo. Mas é um governo de extrema direita. Isso aí não resta dúvida. Muita gente tem falado que é extrema esquerda, porque o partido chamava não sei o quê, socialista, não sei o quê. Tem nada a ver. Diferente, tá, Cleusa? Já antecipando aqui um conteúdo de matéria. Diferente de, por exemplo, do stalinismo lá na União Soviética, que era extrema esquerda. Tão cruel quanto o nazismo. Não sei se é tão cruel quanto o nazismo, mas bem cruel também. E era extrema esquerda, tá? Mas o movimento fascista, né, que o nazismo está incluído, eles são movimentos de extrema direita, são modelos conservadores, ok? E eu tenho ouvido, sim, várias vezes falando, pessoas colocando em xeque, falando que isso aí é da extrema esquerda, mas não é, tá? E nós vamos discutir sobre isso aqui em sala de aula. Aguarde esse momentinho. Daqui a pouquinho, daqui umas 2 aulas, a gente já deve estar discutindo sobre o movimento do nazismo e do stalinismo também, tá bom? Pessoal, ok. Deixa eu pensar se eu já começo entrando aqui no outro conteúdo aqui. Peraí. Professora, oi. Se tivesse que, por exemplo, escolher entre direita e esquerda, sem sombra de dúvidas, esquerda. Mas eu ainda não sinto que eu encontrei algum político que represente algo próximo do que eu penso, do que eu acho certo. Então, Valesca, você não tem o sentimento de que esquerda-direita hoje em dia não resolve nossos problemas? Sim. Eu acho que o meu sentimento é esse, assim. Por quê? Se você fala que você é direita, você é bolsominion. Se você falar que você é esquerda, você é Lula livre, comunista, né? Então, assim, essa polarização que eles fizeram nesses últimos anos, né? As próprias redes sociais fizeram isso, transformou a coisa numa coisa muito difícil, porque você não consegue ser 100%. Por exemplo, às vezes você gosta do modelo econômico aí proposto no último governo, igual teve essa reforma, não sei o quê, mas você é contra várias outras políticas. Aí, por exemplo, se você fala alguma coisa contra o atual governo... por exemplo, aquele Nando Moura, acho que é São Paulo. Sei lá, gente, eu já faço uma confusão com esses nomes aí. Enfim. Ele tá sendo chamado agora de nova esquerda, sendo que o cara sempre foi um dos representantes da direita. Só por ele ir contra as ideias do presidente, não significa que ele é esquerda.
entendem? Por exemplo, aquele Kim Kataguiri, né? Aquele pessoal lá do MBL, sempre foi um movimento de direita. Sempre foi. Só que eles agora não apoiam mais o Bolsonaro. Eles são ditos pela extrema-direita que eles são esquerda. Sério. Então, assim, ou você tá aqui, tem duas pontas, né? Tem duas pontas. Ou você tá aqui ou você tá aqui. Você não pode estar aqui, sabe? Porque se você tá próximo, igual você falou assim, você é muito mais esquerda. Alguém vai falar assim, nossa, porque a Valesca é comunista, porque a Valesca não sei o quê, a Valesca vai contra a liberdade humana, né? A Valesca não quer as medidas de liberdade. Ser social... Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, porque tem uma tendência, não estou falando que é o seu caso, mas eu acredito que sim, das pessoas que são pró-social também serem pró a escolha, as liberdades de escolha sexual, né? Direito a todos, universidade para todos. Existe uma tendência, né? Porque é uma área mais social. Eu costumo dizer muito que existe o liberal e o social. Tem gente que tem um cunho mais social e tem gente que tem um cunho mais liberal. Um é mais certo que o outro? Não, eu acho que todos são importantes para o bom andamento do Estado democrático, né? Porque a gente precisa sim ter um viés liberal e precisa sim ter um viés social. Acho que é um Estado liberal social, né? Eu gostaria de falar isso, assim, eu sou liberal social, mas o difícil hoje é você defender as suas ideias, que é pró-social, né? Por exemplo, você vira e fala assim, eu sou a favor das cotas, que eu sou particularmente a favor das cotas, tá? Depois a gente fala sobre isso no próximo assunto. Que, professora? Então, você está falando que o pobre não tem condição de lutar pela... Não estou falando isso. Eu estou falando que existem exceções, existem mesmo. Mas eu não quero que aquele pobre que entrou na faculdade de medicina na federal, ele seja exceção. Ele deveria ser um normal, né? Então, assim, eu sou a favor de cotas? Sou. Aí as pessoas falam assim, então você é esquerda? Só porque você é a favor das cotas? Não sei, eu não posso falar que eu sou esquerda. Não posso falar que eu sou direita, mas assim, sei lá. Não sei. Entendeu? Até porque as cotas exatamente acaba com aquele ponto de partida privilegiado, né? Coloca os dois de igual para igual. Né? A ideia para mim é essa. Que aí nós vamos trabalhar no próximo modelo, a gente tá falando de Estado de Direito Liberal. Quando a gente entrar no próximo modelo, que é o Estado de Direito Social, a gente vai entender por que é importante e o que esse liberalismo fez. Só vou dar uma palhinha para vocês aqui. O modelo liberal, ele entra em crise na modernidade, tá? A gente vai enfrentar uma crise do liberalismo. Quando esse liberalismo ele entra em crise, a gente vai voltar aqui para aquele quadrinho aqui, ó. Vira o liberalismo, o aceite do liberalismo, começa a ver que isso não está dando certo por algumas questões que eu vou falar, vai entrar em crise e vai surgir um novo paradigma, que é o Estado de Direito Social. Tá? Que também não vai dar certo. Também tem que mudar também, né? Não é que não vai dar certo, é que também precisa mudar. Tudo vai mudar, tudo vai mudar. Pessoal, atividades para a próxima aula, tá? Vocês podem fazer em dupla ou individual. Eu acho melhor em dupla, porque vocês facilitam o trabalho. E eu vou também fazer esse questionário em sala de aula, porque eu já tenho que lançar para vocês alguns pontos, pelo menos, né? Então, vou passar esse trabalho, porque aí com eles eu lanço a primeira etapa. Só abrir aqui. Vocês vão fazer uma pesquisa para mim, um estudo, tá? Sobre a Constituição Alemã de 1917, que é a Constituição de Weimar. (1917) Isso.
Weimar escreve igual Weimar. Weimar. É com W. É. Ok. W-E-I-M-A-R. Eu tinha escrito igual Weimar, tipo vai, go, mar. Ó, então Constituição de Weimar. Ok? O que vocês vão pesquisar para mim? Constituição de Weimar. E a Constituição Mexicana de 1900. A gente falei errado, tá? A Constituição Mexicana é de 1917. E a Constituição de Weimar, 1919. Eu falei o contrário, me desculpem, tá? Então, Weimar, 1919. E a Constituição Mexicana de 1917. O que vocês vão pesquisar para mim? Vocês vão pesquisar quais foram as grandes modificações que elas trouxeram, né? Qual é a importância desses dois documentos aqui nos estudos do direito, né? Quais foram os tipos de direito, né, trazido aí, inovados por essas duas constituições. Ok? Tá? É um trabalhinho simples. Vocês vão me entregar na próxima aula, vocês vão fazer a pesquisa, né? Vocês vão me mandar por e-mail. Beleza? E-mail. Vou colocar aqui para vocês no chat. É bem tranquilo. Eu já combinei com vocês que os trabalhos... Professora. Oi. Você prefere receber um único e-mail e o povo envie para mim? Para eu te enviar só um único e-mail com todos os documentos? Não ou precisa. Que cada um envie o seu? Pode ser cada um que envie o seu, porque aí nem te dá trabalho em relação a isso, Valesca. Deixa eu só achar aqui. Eu tô procurando o chat aqui. Achei. Aqui, ó, p.afonso@icloud. Opa. Aí. Tá? Pessoal, esse e-mail aí é onde eu costumo receber os trabalhos. Tem até o e-mail da faculdade, mas eu acho que esse aqui fica mais fácil para vocês me mandarem, beleza? Então, eu quero que faça uma pesquisa. Pode, se vocês quiserem dividir, né? Fazer em dupla, porque aí cada um pesquisa de uma e tudo, pode fazer. E aí, na aula que vem, atenção, vocês vão me fazer o trabalho, me mandar o trabalho, mas eu vou fazer perguntas na próxima aula. E vai depender aí da participação de vocês também. Combinado? Para a gente poder falar um pouquinho aí da crise do Estado de Direito Liberal e marcar essa crise com o surgimento desses documentos que vão vir pós-crise, que vão justamente introduzir o nosso Estado de Direito Social, tá bom? E aí nós vamos começar, viu, Cleusa, a falar sobre nazismo, a gente fala sobre stalinismo, porque acaba que esse assunto de Estado de Direito Social, a gente vai entrar nele, embora... Desde já eu digo o seguinte, não se trata de Estado de Direito Social, aquilo que a gente chama de nazismo e nem aquilo que a gente chama de stalinismo. São estados que foram, outros modelos que foram criados nessas localidades específicas, que são deturpações de um modelo de Estado Social de Direito, tá? E aí nós vamos entender por que na próxima aula. Vocês lembram que eu falei com vocês o seguinte, gente, é muito importante acompanhar o conteúdo, porque se vocês caírem do nada aqui no Estado Social de Direito, vocês não vão entender o conteúdo do Estado Social de Direito, que depende desse conteúdo do Estado de Direito Liberal, tá? Então, atenção, vou postar hoje, eu acho que tem umas duas aulas que tá fora do YouTube, né, as duas últimas aulas, porque a gente teve feriado e tal, vou colocar tudo lá, deixar tudo em dia. Quem tiver que assistir, que não tiver assistido, assista antes da próxima aula, tá bom? E esse trabalhinho aí
a gente vai somar aí com as atividades do primeiro ciclo aí de avaliações, tá bom? Professora, quais são as atividades? A gente já fez oral em sala, né? Que eu já falei com vocês que eu ia avaliando vocês em sala. E aquelas pessoas que não estavam, elas me mandaram trabalhos escritos. Então, tá tudo bem. Porque quem não pôde participar das aulas me mandou trabalho escrito. E quem participou das aulas foi avaliado presencialmente. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, tá bom? Beleza. Tá bom, gente? Combinado? Negócio